Ei, gente, bem-vindos a mais um programa Beleza no Comum. Para mim é um prazer estar com você mais uma semana trazendo um tema atual que vai dialogar com o que você vive aí na sua casa. Olha só, hoje nós vamos falar sobre superação e direitos no que diz respeito às pessoas com espectro autista. Se você conhece alguém que pode ser abençoado e ajudado com esse programa, você já vai enviar para ele. Se você não conhece alguém, fica aí comigo, sabe por quê? Porque você precisa adquirir mais conhecimento, para que quando você tiver a oportunidade de se deparar com alguma pessoa dentro desse espectro autista, ou algum familiar, ou alguma família, você seja resposta, seja abraço e abrigo. Fica comigo até o final, vai ser bom. Bom, e como sempre, a gente vai começar com uma reflexão. Vai aparecer para vocês na tela aí um texto que eu trouxe hoje. Olha que sensacional, o autor é desconhecido, mas olha que coisa mais linda. Lê comigo aí. Acredite nas pessoas, naquelas que possuem algo mais, aquelas que às vezes a gente confunde com anjos. Digo daquelas pessoas que existem em nossas vidas e enchem o nosso espaço com pequenas alegrias e grandes atitudes. Eu falo daquelas pessoas que te olham nos olhos quando precisam ser verdadeiras, tecendo elogios ou mostrando por um momento os nossos erros. Que com um sorriso, um beijo, um abraço, uma palavra te fazem feliz. Aquelas que erram, acertam, que não têm vergonha de dizer não sei. Aquelas que sonham, que pedem desculpas com a simplicidade de uma criança. Acredite nas pessoas. Que texto mais lindo, né, gente? A nossa conversa hoje aqui vai estar em torno dessa oportunidade que nós temos que dar uns para os outros de acreditar nas pessoas. Acreditar naquelas pessoas que muitas vezes estão fora do padrão que uma sociedade específica estabeleceu. Acreditar nas pessoas que às vezes não são iguais a você, que não são iguais a mim, mas que elas trazem tudo isso. E que às vezes elas têm aquela função de ser um anjo que Deus enviou. Claro que eu não estou falando de anjo literal, né, gente? Mas com toda a licença da palavra, existem pessoas que Deus envia para a nossa vida como anjos mesmo. Que vão trazer e vão extrair de nós coisas melhores. Vão fazer com as suas atitudes, com quem elas são, que nós sejamos pessoas melhores. Você conhece alguém assim? Tem alguém assim na sua vida? Eu te convido a mudar o seu olhar. Às vezes tem, só que você não está olhando para essa pessoa dessa forma. Nós vamos hoje falar aqui sobre pessoas que Deus envia para a vida de algumas outras pessoas, como esses anjos. Que elas muitas vezes têm algo a mais, ou até podem ser taxadas com pessoas que têm algo a menos. Mas hoje eu quero te convidar a ficar até o final para você ver que, na verdade, elas têm algo a mais, que eu e você, às vezes, não temos. Vamos para a nossa roda de conversa. Bom, voltamos então para a nossa roda de conversa. Já estou aqui com as minhas convidadas mais que especiais. Eu estou tendo hoje o privilégio de receber a Vivian Goulart Dutra. Ela é advogada e coach de vida. Vivian, muito obrigada pela sua presença, viu? É um prazer ter você aqui. Eu que te agradeço, essa oportunidade incrível de poder falar para as pessoas um pouco mais sobre o autismo. Verdade. Nathalie, querida, obrigada por voltar e continuar essa conversa que nós começamos alguns programas atrás. A Nathalie é cantora, compositora e já é conhecida de vocês aí da telinha, né? Obrigada, viu? Ai, Pri, eu que agradeço, é uma honra. Ó, gente, vocês não vão poder perder esse papo. Vai ser tão acolhedor e especial, você precisa compartilhar esse programa com alguém. Eu tenho certeza que você vai ajudar alguém fazendo isso. Gente, eu quero começar a nossa roda de conversa aqui, que a gente
vai tentar ser objetiva, apesar de que o assunto ele é extenso, não é mesmo? A gente tem tanta coisa para falar sobre isso e a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, antes do programa, que a gente tem tanto para falar e é tão pouco falado e é por isso que nesse programa aqui sempre vai ter espaço para a gente conversar sobre essas questões. Então, eu queria que a gente começasse pensando, a gente falou um pouco em alguns programas anteriores sobre a fase da negação, como que a gente pode superar. Quando a gente recebe a notícia de que a gente tem um filho ou algum parente ou algum familiar dentro do espectro autista. Como que a gente pode fazer para superar essa fase inicial da negação? De forma que a gente siga sendo resposta para essas demandas tão específicas. Como que a gente pode fazer isso, Nathalie? Ajuda a gente, que você que é mamãe do Gabi, aquela fofura que estava cantando hoje que bad. Ai, eu amei. Ai, Jesus. Ô, Pri, na verdade, a negação, ela pode acontecer em 2 momentos, né? Antes do diagnóstico e depois. Eu convivo com pessoas que passam por essa fase, principalmente antes do diagnóstico, porque existem sentimentos que são bem recorrentes, como o medo, a vergonha, né? O autismo, ele gera medo nas pessoas, né? Ele é um universo gigantesco que parece assim um monstro, né? A gente não sabe o que vai encontrar. Então, quando a pessoa ouve a possibilidade de ter um diagnóstico de autismo, ela imediatamente trava diante daquilo e ela prefere negar. Então, eu conheço famílias que preferem nem tocar no assunto, apesar de já constatarem sinais na criança, por exemplo, mas elas negam. Então, assim, elas vivem em constante estado de negação, ao invés de, por exemplo, já levar a criança numa consulta com um neuropediatra para tirar uma dúvida, né? Eu, por exemplo, já recebi mensagens no meu Instagram de tias desesperadas que falam assim: olha, Nath, eu vejo no meu sobrinho ou na minha sobrinha sinais gritantes, mas os pais não levam e eles falam que a criança... Né? Exatamente. Se a gente fala alguma coisa, eles ficam com raiva, mas é gritante. Então, assim, sabe, isso é muito complicado e a gente percebe que, às vezes, essa negação é por falta de informação, é por falta de conhecimento. As pessoas não sabem exatamente o que é o espectro autista e aí elas vivem esse estado de negação que é, gente, assim, o maior erro das famílias. Porque quanto mais cedo você busca ajuda, a gente estava falando disso aqui, quanto mais cedo você vai atrás, você tira suas dúvidas, você dá uma qualidade de vida para essa pessoa, para essa criança, que, assim, é impagável. Você dá outras oportunidades que ela não teria em outra fase, né? Principalmente na primeira infância, não é isso? Sim. A primeira infância é muito importante, né, Vivian, para esse desenvolvimento? Hoje, né, dentro do direito, nessa questão do diagnóstico, é muito defendido o diagnóstico precoce, porque é nesse momento em que, na fase cerebral da criança, ela está tendo aquela oportunidade de estar em contato com as janelas de oportunidade. Sim. Então, o que isso significa? Que qualquer tratamento que aquela criança for submetida, fonoaudiólogo, psicólogo, neuropediatra, aquilo ali ela vai absorver de um jeito que em outras idades ela não consegue mais absorver. Entendi. O atraso de fala.
Então, quanto mais cedo o autismo for detectado, né, acompanhado pelos pais e por essa rede multidisciplinar, melhor é para o desenvolvimento da criança e em passos largos. É impressionante o avanço dessas conquistas nessa idade. Nessa fase, né? As sinapses parecem no cérebro, que até o pouco que eu sei é que as sinapses acontecem em maior número, proporcionando uma maior possibilidade de aprendizado. Seja qual for a situação ou o espectro que a criança esteja, a fase da primeira infância, ela é sine qua non, ela é primordial ali, né? Para que as habilidades, enfim, sejam... E eu acho, Pri, que uma coisa que talvez possa minimizar, né, dentro desse estado de negação, para as famílias, é assim, olha, se talvez você tenha medo, se você tenha vergonha, ou seja lá qual o sentimento, busque aquilo que a gente chama de rede de apoio. Converse com alguém, vá tirar suas dúvidas. Se você tem vergonha da sua família, busque pessoas de fora, né? Tem tanta gente hoje, né, o diagnóstico mesmo, ele dentro da esfera legal, ele dá o direito aos pais ao apoio psicológico. Porque esses pais precisam mesmo, né? Nesse momento, eles estão tendo ali uma quebra de expectativa. Eu acho que é muito isso, a quebra de expectativa. De achar que você vai ter um filho e que ele vai obedecer um padrão. E a gente começa a entender que o ser humano não é um padrão, o ser humano não é um modelo, ele é único. Então, é dentro dessa ideia que você vai começar a trilhar esse caminho único dessa criança. Então, para isso, esse apoio psicológico, ele fortalece os pais nessa caminhada. Porque para ele se blindar mesmo das opiniões, opiniões até vindas em forma de ajuda, mas são de pessoas que não têm vivências. Não tem conhecimento, né? Então, tem o AMA, que é um grupo de apoio, né? Existem, a própria rede pública oferece, ela é muito boa na questão do SUS para acionar, para ajudar os pais, para fortalecer. Existe hoje o coaching parental, que dá esse suporte tanto para os pais quanto para os filhos. É inclusive isso que você faz, não é, Vivi? Você é coach parental. Exatamente, porque a gente traz as ferramentas que a gente tem para lidar com qualquer desafio na vida, eles estão internos, eles não são externos. Então, eu acho que é um resgate da sua força interior, do seu poder de falar assim, isso aqui serve para mim, isso não serve. E até mesmo para você lidar com a equipe de profissionais que vão te ajudar nesse momento com o seu filho. Porque se você está em contato com o neuropediatra, com o psicólogo, mas que ele não traz um feedback legal com você, você não está confiando, esse é o primeiro passo para você começar um processo meio de perna quebrada. Você tem que ter aquela confiança no profissional que está te ajudando, mas espera aí, eu sou mãe, eu tenho intuição, eu vivo com meu filho diariamente. Então, como eu te falei anteriormente, eu vivi um pouco esse processo, né, de possibilidade de um diagnóstico e várias vezes eu troquei de profissional, assim, quando vinha algum profissional para mim com uma tabela, não, porque essa idade tem que ter tais e tais funções. Falei, bom, meu filho não é tabelado, então não está legal comigo, ok, até que valeu e a partir daqui eu vou procurar uma outra pessoa que faça uma troca comigo, porque eu estou vivendo todo dia, eu sei. Então, às vezes, uma consulta de 30 minutos, o profissional, ele está vendo que a criança é ali. E aí, né, Natália, a gente fica complicado de falar assim, será que é isso mesmo? Poxa vida, eu vejo meu filho dormir, eu vejo ele acordar. Então, nós mães, assim, como advogada, como mãe, eu quero que as mães se empoderem disso. Sim. De ver a opinião e a força que elas têm na condução desse processo. E isso é importante para superar essa negação, né, Nathalie? Com certeza. Para que esse processo de negação vá embora o quanto antes, não que ele não vai existir. Sim. Mas que a gente abandone, que procure abandonar o quanto antes, para que a gente supere e siga sendo resposta, né? Ô, Vivi, você estava falando da área do direito, para a gente dar uma pincelada aqui de forma rápida para as pessoas que estão em casa saberem os direitos que elas têm. Quais são aqueles, assim, que são primordiais, que as pessoas precisam saber? Esses direitos aqui são assegurados para pessoas dentro do espectro autista. Fala para a gente alguns. Sim.
Então, a primeira questão importante considerar que a Lei 2.764, de 2012, que é a Lei Berenice Piana, ela equiparou os autistas às pessoas com deficiência. O que isso significa? Significa que os autistas hoje possuem os mesmos direitos das pessoas com deficiência. Tá. E isso foi um avanço muito grande para as mães e para as pessoas que estão no transtorno. Então, por exemplo, o primeiro direito é acesso à equipe multidisciplinar, que é o psicólogo, a neuropediatra, é o psiquiatra, é o fonoaudiólogo, é o terapeuta ocupacional. São esses profissionais que no primeiro momento, quando você recebe o diagnóstico, você vai inserir em um ou dois que vão te dar aquele primeiro start nessa caminhada. Tá? Então, pode ser que o autista tenha uma questão sensorial muito grande, então a terapia ocupacional vai ser fundamental naquele momento. Então, a rede pública, pelo menos de Belo Horizonte, ela é bem boa, bem bacana nesse momento, assim, ela ampara muito. Lógico, assim, que existem algumas questões polêmicas, que é a questão do número de sessões, de tratamento, mas já é hoje uma questão mais ampliada. Então, você comprovando o diagnóstico, você realmente tem acesso a essas terapias, né? Um outro direito muito importante é a questão da inclusão escolar. Com o diagnóstico e o pedido do médico, o autista tem direito a um professor de apoio. Legal. O que isso significa? Que ele vai estar dentro de uma sala de aula, ali, de acordo com a idade dele, mas tem um professor de apoio que vai estar lá no lugar da sala ajudando ele, a acompanhar a turma em todas as atividades daquele dia. Legal. Esse professor de apoio, os pais não têm que pagar. As escolas que cobram, isso é uma atitude ilegal. Sim, isso é muito importante Isso saber. tem que ser um serviço gratuito e que tem respaldo do pedido do médico. Tá? Legal. Esse autista na escola, ele vai ter um PDI. O que é um PDI? É um plano de ensino individualizado. Okay. Então, que os pais vão ter acesso a como ele vai aprender, toda a forma voltada com a psicologia dentro das necessidades daquela criança. Certo. Né? Então, e também uma questão muito considerável é a questão do bullying nas escolas. Então, trouxe já recentemente uma criminalização para o bullying, né? Geralmente já são os adolescentes autistas, quer dizer, ele está num grupo que as outras crianças da mesma idade ou adolescentes já sabem que ele possui aquela questão, né? Então, aí já trouxe essa punição, que é uma forma mesmo de criar dentro das escolas, né, uma prevenção dessa situação. Muito né? bom. É o passe livre, quer dizer, o transporte gratuito interestadual e municipal. Isso é muito importante, gente. Olha, vocês têm que voltar, quem está vendo ao vivo na Rede Super, vocês têm que voltar depois no YouTube e rever esse programa, rever tudo que a Vivian está falando aqui, né? Porque são coisas importantíssimas. Foi importante para você, Nathalie, saber dessas coisas, assim? Com certeza. Ela estava até mencionando também a carteirinha, né, Vivian? A carteira hoje chama-se CIPTEA. Agora, 1º de janeiro de 2022, foi publicada no Diário Oficial de Minas Gerais a possibilidade da emissão de uma carteira para as pessoas que estão no transtorno do espectro do autismo, válida em todo o território nacional, que vai trazer o quê? Atendimento prioritário, vai garantir a integridade daquele cidadão, né, autista, no atendimento das redes públicas e privadas de saúde, de educação. Em termos mais práticos, né, eu explicando para ela por que isso é importante. Porque o autismo não tem cara. Como a gente, né, a nossa cultura preconceituosa traz cara para as pessoas, cara para as doenças, e o autismo não tem. Não tem. Você não sabe se uma pessoa é autista ou não. E o que acontece com um autista, né, dependendo do grau dele? Ele pode ter uma questão de desorganização. Então, se ele está dentro de um shopping, que é um lugar muito barulhento, muita gente, e aí ele entra em crise. E aquela mãe está na fila de um pagamento de alguma coisa, ela não consegue sair. Com um monte de gente na frente.
Aí ele, né, se for uma criança muito pequena, ela tem uma atitude parecendo uma birra. Só que não é uma birra, ela se desorganizou. Então, é uma forma daquela mãe também se preservar, dela conseguir se socializar. Porque muitas mães não saem de casa com as crianças com medo do que pode acontecer. Né? E falar nisso, Nathalie, dessa questão do medo dos outros, como que fica o emocional dos pais, né? Especificamente das mães, para ressignificar os sentimentos e emoções em meio à nova realidade, assim? Olha, eu passei por isso. Eu deixei de sair durante meses, porque realmente a gente sente um baque absurdo, né? Eu estava contando para vocês aqui, antes da gente ter esse norte do que realmente o Gabriel tinha, eu pensei que eu fosse enlouquecer, gente. De verdade, assim, eu tinha crises de choro compulsivo, assim, já teve ocasiões de eu pegar o Gabriel, graças a Deus eu moro perto da minha mãe, então eu pegava o Gabriel, ele chorando desesperadamente, eu chorando compulsivamente, e eu pegava o Gabriel, chegava na casa da minha mãe, colocava ele no sofá e eu saía. Chorando, voltava para minha casa, pegava o travesseiro e chorava. E gritava no travesseiro de desespero. Então eu precisei buscar ajuda, fui para terapia, né? Porque realmente a Vivian até conversou comigo ali fora. Ela falou assim: olha, parece que não é o seu caso, mas não é o meu caso hoje, né? Mas existem mães que realmente se entregam nesse processo e eu quase me entreguei, mas eu tive esse apoio mesmo, né? Eu fui para terapia, busquei ajuda, né? Conversei com meu marido, falei: eu preciso de ajuda. Né? Então, assim, a rede de apoio, ela é fundamental, porque a gente vive uma espécie de luto, né? Daquilo da idealização do filho que seria normal, vai embora. É como se o seu filho, ele não fosse conseguir viver uma vida, né, que você imaginou, e aí seu filho vai precisar de ajuda, mas como é que vai ser? O que seu filho vai viver? E aí isso tudo começa a gerar tanta coisa em você, fora o que você vive ali no dia a dia, que você tem que administrar. Então o seu emocional, ele desmorona, né? Então, assim, a gente recomenda ter uma rede de apoio, tanto que tem experiência de vivência, né, do autismo, outras mães que já passaram por isso. Por exemplo, quando o Gabriel começou a fazer as terapias, lá na clínica onde ele é atendido, tem muitas mães que já passaram pelo que eu passei. Então, foi muito legal a forma como elas me acolheram. Muito bom. Tem uma mãe especial, a Karina, que o filho dela teve, assim, as mesmas fases do Gabriel. Então, ela me contou tanta coisa e ela me acolheu de uma forma. E nós nos tornamos grandes amigas. Isso é muito bom, isso né? Fez toda a diferença para mim. Você trabalha com essa questão do emocional também, né, Vivian? De ajudar os pais nessa questão. Conta pra gente um pouquinho. A gente vai encerrar agora, mas fala pra gente um pouco de como que você faz isso. Eu acho que quando a gente vai fazer qualquer trabalho psicológico, é a gente partir de um ponto de que nós somos humanos. É a nossa condição humana. E aí a gente começa a fazer um trabalho assim de que você está caminhando no seu processo, de que não existe certo, não existe errado, existe o seu caminho. Sim. Então a gente sai dos padrões, das tabelas, dos métodos e começa a caminhar com o quê? Com a realidade, né? A gente começa a criar a nossa autorresponsabilidade pela nossa vida, porque as grandes ilusões que geram, as grandes expectativas e ilusões que geram as grandes frustrações. Então, quando a gente toma posse disso, a gente cresce, a gente se torna adulto e a gente está pronto para gerenciar um processo de vida. E aí você vai
está em contato com uma rede de profissionais, tem o seu filho e o mais lindo desse processo do autismo, de toda outra, né, qualquer outra situação de um pai, de uma mãe, é o quê? Ele começa a valorizar o passo a passo, o dia a dia de cada vez, né? A gente chama no coaching de pequenas vitórias. Legal, isso é muito bom. Né? Então, eu acho que é um caminho de transformação conjunto. Não existe transformação de um filho se não existir transformação de um pai. Sensacional. Eu acho que a gente pode terminar com essa fala. Você foi transformada, né, Nathalie? Totalmente. Outra pessoa. Melhor? Infinitamente mais. Ô, gente, eu preciso cantar uma música para vocês aqui que vai minimamente ilustrar um pouco do que a gente está conversando aqui. A Nathalie, o que a Vivian falou ali para a gente poder fechar essa conversa é que não existe transformação de um filho sem transformação de um pai. A Nathalie acabou de falar que foi transformada para melhor, é uma outra pessoa infinitamente melhor. Pode crer que isso é porque nós estamos debaixo das asas e da proteção de um Deus que cuida de nós. Então, independente da situação que você está vivendo, eu quero te lembrar que existe um lugar que você pode descansar. Existe um lugar preparado para você. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Gente, vamos terminar o programa aqui agora. Teve uma matéria sensacional que tem aqui no site, digita no Google aí, menino de 8 anos autista lança o primeiro livro ilustrado para crianças autistas. Um menino no espectro autista com 8 anos de idade lança o primeiro livro específico para crianças autistas. Com essa notícia do Deu Like hoje, eu quero te dizer que não há limites. Nós estamos nos braços de um Deus que criou todas as coisas. E se Ele te colocou em alguma situação que às vezes você acha que você não dá conta, como as nossas convidadas conversaram aqui no começo, como a gente ouviu o próprio testemunho da Nathalie, eu achei que eu não ia dar conta, eu achei que eu ia ficar louca. Deus sustentou e tem sustentado ela até aqui. Independente da sua situação, Deus te sustenta e Ele te segura com a sua forte mão. Nathalie, Vivian, muito obrigada pela presença de vocês. Foi precioso partilhar desse assunto com vocês hoje, viu? Obrigada mesmo. Gente, eu quero dar um último recadinho para vocês aqui, só mostrar quem que está me vestindo hoje. É a Maria Turquesa, hoje eu estou com as semi-joias da Maria Turquesa, que são lindas, lindas. Vai aparecer para vocês aí o Instagram, para que vocês possam conferir as novidades. E a partir de hoje ela é nossa parceira aqui do Beleza no Comum.
Quero agradecer a parceria da Maria Turquesa. Gente, só coisa linda, só peça linda, tá? Meninas, vai lá, dá uma olhadinha, vocês vão amar. A gente se vê na próxima semana em mais um Beleza no Comum. Beijo pra vocês, até a próxima.